Olá, eu sou Vivian Rodrigues, planejadora financeira, e a gente está aqui hoje em mais um episódio da série Escolhas Conscientes para um Futuro Sustentável do Sicredi. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como pensar um planejamento que funciona para a família como um todo. Eu tô aqui junto com o também planejador Eduardo Amuri. Estou feliz de estar aqui. Acho que nos últimos anos a gente teve a oportunidade de ou participar ou protagonizar uma série de projetos, muitos deles com o Sicredi, a gente fica super feliz com o convite. E eu acho que por trás desses projetos todos tem uma vontade de oferecer um olhar super humano para esse assunto. E eu acho que é um pouquinho do que a gente está tentando fazer nessa websérie. E às vezes é difícil a gente pensar nesse lado humano em assuntos que são um pouquinho mais duros, tipo crédito. Já vou assim pro tudo ou nada. Vai. Tipo crédito, que a gente vê tantas pessoas, né, a situação de endividamento tão difícil, né, tão crítica no país. Como olhar para esse assunto em todas as perspectivas que eu acho que ele merece, sem deixar de lado o aspecto humano e nosso de consumo e enfim. Eu acho que faz sentido a gente partir do ponto de que o crédito é uma ferramenta. E aí, como toda ferramenta, ele pode ser bem utilizado ou mal utilizado. Eu sinto que por conta do contexto socioeconômico brasileiro, de como o mercado brasileiro está estruturado, em muitos cenários, que claramente não é o cenário de Sicredi, senão a gente nem estaria aqui, isso não acontece. Mas eu sinto que o sistema financeiro como um todo acaba dando um peso e um direcionamento para a questão do crédito que pode ser muito perigosa. O crédito como resolvedor de todos os problemas, o crédito como uma escolha óbvia e, principalmente, eu acho que esse é um grande ponto, eu acho que essa websérie entra nisso também, o crédito que não vem precedido de um bom planejamento financeiro, que para mim ele é o ponto-chave dessa história. Então o crédito pode ser uma ferramenta maravilhosa, ela viabiliza a ascensão social, ela viabiliza a realização de sonhos, mas precisa vir acompanhado de um planejamento financeiro. Eu acho que é isso que a gente poderia tratar um pouquinho aqui. Sim. E é delicado porque não é que tem o certo e o errado. A depender do contexto, Claro. Isso pode tomar, não sei, olhares muito diferentes, né? Isso pode ter perspectivas muito distintas. Se eu uso o crédito para financiar um carro que vai ser o meu meio de trabalho, é uma coisa. Se eu tô em função do crédito trocando de carro a cada ano, porque eu quero ter um carro mais novo, mesmo sem conseguir pagar as parcelas do antigo, meu cartão tá meio estourado, eu tenho outra situação, Claro. Pro mesmo bem, o mesmo crédito, o mesmo bem. Não é tão simples, né, essa distinção? Eu acho que é sempre multifatorial. Então são sempre muitas variáveis que compõem esse contexto financeiro de uma pessoa, de uma família. E se a gente analisa uma variável de maneira super isolada, a gente vai sempre ter uma visão, uma ponderação super enviesada daquele contexto. Então a ideia é sempre a gente se aproveitar de todas as variáveis para tomar a melhor decisão. O valor do bem importa, a duração do financiamento importa, o quanto aquela pessoa, aquela família tem o planejamento financeiro na mão. Eu acho que quem está acostumado a trabalhar com o público, então no caso do Sicredi, com os associados, né? Está muito incrustado na cultura do Sicredi essa preocupação com o associado. Então as perguntas, elas são sempre feitas com muita atenção pelo gerente de negócio, pela turma que trabalha nas agências. Isso não é uma realidade em todos os lugares. E às vezes perguntas simples podem evitar que aquela pessoa entre numa baita de uma roubada. Por exemplo, a parcela, ela vai ficar em torno dos R$400. Você deu uma conferidinha se esses R$400 cabem no seu orçamento? Eu sei que parece uma pergunta óbvia, mas a maior parte das pessoas não se faz. Então, acho que faz parte do nosso papel como educadores financeiros, faz parte do Sicredi como uma instituição responsável do mercado financeiro e poderia fazer parte das nossas rodas de conversa também. Um amigo ajudando o outro. Dinheiro é um assunto que deveria perpassar as nossas conversas de maneira geral. Sim. Acho importante a gente lembrar, e aí fica o convite para quem não assistiu o primeiro episódio, que a gente falou mais sobre isso lá, que a gente toma decisões de forma emocional. Então não adianta a gente olhar para o crédito e achar que não, aqui coube essa parcela no centavo, eu peguei esse valor e agora eu vou ficar por 2 anos sem ter nenhum gasto extra. Vou assim, manter a disciplina. Não é assim que a gente funciona. Claro. Então, eu acho que esse é um plano que olha para frente, a parcela cabe, mas a gente está desconsiderando que a gente é ser humano. Sim. E aí, é muito pouco provável que isso funcione, que isso seja executável por muito tempo. Então, acho que vale esse terceiro checkzinho. Claro. Eu lembro que nos primeiros clientes que eu atendi, a gente vai um pouquinho mais inseguro pro atendimento e às vezes a gente desenha uma fotografia
Fotografia é uma ferramenta muito comum dentro do planejamento financeiro, onde a gente tenta entender o momento em que aquela família ou aquela pessoa se encontra, né? Então a gente vai tentar listar gastos fixos, gastos variáveis, gastos sazonais, que são aqueles gastos que a gente sabe que vão acontecer, não sabemos bem quando. Seguro do carro, dentista e por aí vai, IPVA, IPTU e tudo mais. E aí tem uma quarta categoria, que eu acho que ela é muito menosprezada, que são os gastos imprevistos. Por definição, não dá pra gente listar. Então a gente trabalha com uma margem. E eu lembro que nos primeiros atendimentos eu falava a margem. E aí, se o cliente, meu cliente de planejamento financeiro, falava, não, mas essa margem é muito grande, eu meio que aceitava o comentário do cliente, porque eu estava inseguro. Então, eu nem tenho tanto imprevisto assim. O cliente fala, não, imagina, 20% a mais na sua tabela de gastos aqui é muita coisa. Eu falava, talvez seja muita coisa mesmo, vamos botar 15. Hoje eu acho que eu sou um pouquinho mais firme com isso. E a vida é muito criativa. Os imprevistos eles vão acontecer. Se não nesse mês, no próximo acontece dobrado. Então é bom que o nosso planejamento contemple essa margem e isso vai ter que ser levado em consideração também na tomada de crédito. A gente vai ter que levar em consideração que os imprevistos continuarão acontecendo. Não é porque você apagou esse incêndio que outros incêndios não vão acontecer. Então a gente vai tentar trabalhar com uma certa margem de segurança ali. 20% eu acho que é um valor interessante para a gente começar essa conversa. Quero aproveitar que você falou da fotografia e separou esses gastos, os imprevistos, os fixos, os variáveis. Mas tem também alguns gastos que às vezes a gente nem percebe eles chegando. Que não necessariamente eles são imprevistos. Às vezes algumas pessoas falam pra mim assim, não, eu tive um imprevisto, tive que levar minha filha no dentista. Mas crianças vão no dentista. Sim, não é bem um imprevisto. Não é bem um imprevisto. Se eu consigo prever, eu não posso chamar de imprevisto. Mas o fato da gente querer muito, eu acho que em especial quando é alguma coisa que a gente deseja muito, a gente tende a olhar só pro pedaço que convém. É a gente não olha pra todos os gastos que estão envolvidos no carro, enfim. Fala um pouquinho sobre isso. Quase como se fossem gastos ocultos, né? Então, eu quero talvez comprar um carro. E aí eu vou lá e vejo o preço do carro, mas não entendo quanto eu vou gastar de gasolina, quanto eu vou gastar de IPVA, quanto eu vou gastar de manutenção. E às vezes eu acho que é interessante porque são áreas nas quais nós somos muito ignorantes. Eu peguei o exemplo do carro porque é uma área que eu não entendo absolutamente nada. Nessas áreas em que nós não temos muito conhecimento, nós tendemos a subestimar o valor desses gastos. Às vezes uma conversinha rápida com colegas resolve. Então, essa pessoa comprou um carro recentemente, mais ou menos da idade do carro que eu quero comprar. Quais são os gastos que essa pessoa está tendo? E aqui a gente volta no problema que nós mencionamos no primeiro episódio. A gente conversa pouco sobre grana. Então a gente se aproveita menos da experiência dos outros. Então eu sinto que se a gente colocasse esse assunto na mesa mais vezes, a gente ganharia mais repertório mais uma vez, e aí os gastos ocultos talvez seriam mais raros. Eu achei que você ia puxar o Natal. Natal é um gasto oculto clássico, assim. Que a pessoa fala, não, eu tô planejadíssimo. Montei um planejamento lindo ali. Não precisei recorrer ao crédito dessa vez. Montei um planejamento bonitinho. Mas aí veio o Natal e me pegou de surpresa. Se o Natal existe, 2025 anos pelo menos, né? Nascimento do menino Jesus. Então, assim, não é um imprevisto. A gente escolheu não olhar para ele. Assim como a gente não escolhe olhar, muitas vezes, para a visita periódica ao dentista, que a maior parte das pessoas faz semestralmente ou algo do tipo. Você, planejador financeiro, fala muito sobre o assunto, conversa muito sobre isso, pensa muito sobre isso, tem uma intimidade com a própria relação com o dinheiro. Você teve uma filha recentemente. Eu sabia que essa pergunta vinha, Algum gasto oculto que você não estava vendo? Coisas que você se deparou no meio do caminho? Olha o que aconteceu. Eu já atendi, sei lá quantos casais. Quero que você conte a verdade, eu vou contar a verdade, de frente, verdade. Sinceridade com secreto. Novo quadro desse podcast. O que aconteceu? A gente soube que ganharíamos a Ana. Ana, minha filha. Aí eu e a Gabriela, a gente começou a conversar, a gente começou a trocar com outros casais que tinham tido filhos recentemente. E eu já tinha atendido muitos casais também, então eu tinha uma boa noção dos custos iniciais da criança. Então, vai fazer um quartinho bonitinho, não sei, relacionado ao parto, ao nascimento, à chegada, médico disso, médico daquilo. Eu tinha essa noção. Mas eu não tinha conversado com casais que têm as vidas profissionais que eu e a Gabriela temos. Então, a Gabriela viaja pra caramba a trabalho, eu viajo muitíssimo a trabalho também. E acabou que os gastos com uma rede de apoio paga para que a Ana fique bem guarnecida ali, assim, foram 4 vezes mais do que eu esperava. Sim. Então eu tinha pensado nas fraldas, claro, eu pensei nas coisinhas de amamentação e o quartinho e a cama, pensei em tudo isso.
mas eu não tinha cruzado com um casal em que os dois mantiveram as carreiras andando mais ou menos no mesmo ritmo. E aí eu sinto que essa rede de apoio paga, posto que nós estamos em Brasília hoje, não temos família lá e tudo mais, me pegou de surpresa completamente, assim. Sim. E tem alguns desses gastos ocultos nessa situação, obviamente. Porque se a Ana fosse um carro, a gente ia falar, dá pra trocar pra um carro Daria mais muito barato. menos trabalho, mas seria menos bonito também. É claro, tem essa ela é questão ótima. aí. Daria pra trocar pra um carro mais barato, daria pra voltar atrás naquela decisão. A depender do contexto, se é um orçamento que tá muito apertado, um planejamento financeiro que tá muito Super. justo, esse crédito, ele passa a ser necessário. Ah, não queria se eu tiver... Não adianta a gente pensar se eu tivesse feito isso lá atrás. Serve como um aprendizado para uma próxima vez, mas O impacto tá aqui, né? O impacto tá aqui, a gente vai precisar lidar com ele. E muitas vezes o crédito é a solução. Eu sinto que, ainda pensando em planejamento financeiro e tomada de crédito, acho que vale um recorte muito importante para a gente não deixar de falar do Brasil de 2025. Que um deslize financeiro impacta as pessoas de maneira muito diferente a depender do local onde elas se encontram dentro da pirâmide social. Acho que é muito importante. Eu acho que adaptar a educação financeira para diferentes públicos, eu acho que é algo que o Sicredi faz muito bem. Então, acho que vale enaltecer esse ponto e deixar esse lembrete, né? Muitas vezes, você está com a situação muito apertadinha, se você tem uma situação trabalhista frágil, por exemplo, um deslize pode custar muito caro. E pode ser que você leve alguns anos para se reerguer. Então, vale caminhar com muito cuidado. Pela sua experiência, você sente que a maior parte desses deslizes, eles são por algum desejo de consumo, ou eles são por alguma necessidade da vida que foi imposta? E aí o planejamento ficou mais complicado. Vamos lá, eu tenho uma amostra pequena, né? Que são as pessoas que eu atendi, as pessoas com quem eu converso todo o tempo. Não consigo afirmar por espaço amostral, sei lá, do Brasil, né? Mas eu acho que fica bastante dividido. Então a gente tem aquela pessoa que entrou num cenário de endividamento por uma questão circunstancial, algo aconteceu. E tem aquela pessoa que está num ciclo quase que crônico, muitas vezes por decisões mal tomadas, por essa pessoa não ter um repertório emocional tão grande, e ela vai sendo levada uma decisão ruim atrás da outra. Então eu acho que fica relativamente dividido no cenário, nessa pequena base de clientes atendidos por um planejador financeiro. Na sua experiência, qual que é essa divisão? Eu acho que eu até daria algum palpite conforme o tamanho da renda, conforme a posição nessa pirâmide. Vamos dizer. Porque eu acho que as pessoas que têm orçamentos muito apertados, às vezes uma necessidade que aparentemente é pequena, Sim. ela já causa um impacto muito grande. Com certeza. Agora, para uma pessoa que tem uma renda mais alta... Tem um pouco de estofa ali, né? Dá pra errar. A vida pode apresentar situações e geralmente elas conseguem lidar. Onde a questão perde o controle é quando a gente começa a querer um bem mais caro, mais caro, mais caro. Em especial quando esses bens eles têm muitos gastos ocultos. Sim. E que pela posição social a gente acaba não dando tanta atenção. Então acho que vai variando. E é importante a gente lembrar que isso existe. Claro. Porque em algum nível todos nós estamos ali, vivendo a vida, e qualquer coisa pode acontecer o tempo todo. Daí a importância, eu acho que, da própria reserva de emergências para imprevistos maiores conseguirem ser sanados sem o uso do crédito quando possível. A poupança para uma aposentadoria. Acho que a margenzinha da fotografia A também. margem da fotografia, perfeito. Então acho que todos esses aspectos. É isso, então. Daqui a pouco a gente tem um terceiro episódio. E aí a gente vai seguir essa conversa aqui nessa série do Sicredi. Obrigada. Obrigado.